Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um comentário do Evangelho da Casa de Francisco. Meu nome é Isbaida e eu peço a ajuda dos benfeitores espirituais para esse comentário. E o capítulo escolhido, meus amigos, é o capítulo 23, Estranha Moral, o item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Vamos à leitura de um pequeno trecho. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim separar o homem do pai, a filha da mãe e a nora da sogra. E os homens terão como inimigos os próprios familiares. Mateus capítulo 10. De versículos de 34 a 36. Meus amigos, começamos esse capítulo do Evangelho com um título curioso, não é? Estranha Moral. Tem certas palavras nas mensagens de Jesus que causam surpresa, parecendo aparentemente contrárias à mensagem de amor e paz que ele nos trouxe. Mas a doutrina espírita nos traz a compreensão, interpretando o seu sentido alegórico e profundo, mostrando o contexto cultural da época de Jesus. Jesus pregava o amor e, como um espírito puro, não poderia ter contradições. A palavra estranho significa fora do comum, que é diferente, não é mesmo? Tudo aquilo que não é comum na nossa vida, nós temos a tendência de resistir ao novo. E muitos perdem oportunidades de crescimento por causa dessa resistência. O Evangelho nos diz que nenhuma ideia nova se estabelece sem lutas, porque ela afeta a ordem das coisas a que se estava acostumado. E vemos isso em todo o decorrer da história humana. A nossa vida é um eterno aprendizado. Isso é aplicado em todas as áreas do conhecimento. E o campo da religião não é uma exceção. Ela sofreu uma série de mudanças no decorrer do tempo, na história evolutiva da humanidade. Não adoramos mais o sol, a lua, as forças da natureza, mas desde o início nos habituamos a fazer ofertas, sacrifícios, trocas. Tínhamos vários deuses. Cada povo tinha um ou vários para cada situação. A religião sempre foi muito importante para a humanidade. Na época de Jesus, o mundo era palco das adorações aos deuses. À exceção do povo judeu, que era monoteísta, acreditava num Deus único e, portanto, nesse sentido, era mais evoluído que os demais povos. Por isso, Jesus veio nesse meio. Eles estavam em melhores condições do que os demais de assimilar os seus ensinamentos, que para a época seriam considerados revolucionários. Mas os judeus eram tão orgulhosos, vaidosos e egoístas que não se misturavam com os outros povos, não. E a grande maioria foi incapaz de entender a mensagem libertadora de amor e humildade do Cristo. Ia mexer com os dogmas desse povo, ainda muito rude, regido pela legislação linha dura de Moisés. Moisés era um excelente líder e legislador, e além dos 10 mandamentos, adequou uma lei civil compatível com o primitivismo reinante, para disciplinar o comportamento de um povo ainda muito atrasado moralmente. Então, para eles, a lei civil era também divina. Para controle deles, o Deus tinha que ser temido, e para isso ele tinha que ser violento, irado, vingativo, passional, fazer trocas. Tinha castigos e proibições para que a lei fosse obedecida. Aliás, eram as características, de um modo geral, dos deuses do mundo naquela época. Então, esse povo rude tinha a crença num Deus único, acreditavam numa aliança, um pacto com ele, e esperavam pela vinda de um Messias
que tinha sido anunciado por todos os profetas em todas as épocas, que viria dar a glória merecida à sua nação. E a vinda desse enviado, que na visão deles seria um guerreiro poderoso, era mais do que bem-vinda, já que eram dominados na época de Jesus pelo Império Romano. Os judeus se preocupavam muito com as práticas exteriores das suas leis religiosas e tinham o coração endurecido, como já falei, pelo orgulho da raça, pelos preconceitos de classe, pela dureza no julgamento do próximo. Chamavam de gentios, pagãos, descrentes, todos que não tinham a sua religião, não eram judeus. Tinham muita ânsia pelo poder. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes cometiam abusos de toda sorte. A classe sacerdotal, principalmente, tinha um cifrão nos olhos. Explorava o povo humilde em tudo. Esclarecer aquele povo, como Jesus fazia, tirar a venda dos seus olhos, iria afetar os seus interesses pessoais. Eles só tinham a fé na aparência. Jesus encontra aquele ambiente, mas não se intimida e mostra um novo Deus, um Pai misericordioso que não deve ser temido e sim amado. Quebra normas sem sentido, faz caridade no sábado, não discrimina o marginalizado, aproxima-se e cura os doentes da alma, os doentes do corpo. Ensina novos valores, uma nova visão do amor, da justiça, como a importância do que sai pela boca, e não o exterior, as fachadas, os sepulcros caiados por fora e podres por dentro, disfarçados, pintados por fora. Ensina que a verdadeira pureza está no coração, mostra a transitoriedade da vida material e o preparo necessário para a verdadeira vida, a inutilidade dos tesouros do mundo e o valor das virtudes, daqueles tesouros que a traça não pode roer, nem o ladrão roubar. Isso tudo soava muito estranho para um povo cuja lei era o olho por olho, dente por dente, e o apedrejamento de pessoas era um fato corriqueiro. Jesus manda perdoar 70 vezes 7 vezes. Os judeus não esperavam aquele tipo de comportamento no Messias que viria salvá-los. O reino que ele teria que implantar era o deles, aqui, com toda a pompa, a preço da espada, do sangue do inimigo usurpador. Para eles, o Messias esperado tinha que vir representando o seu Deus, o Senhor dos exércitos, que passava a fio de espada tudo que tivesse fôlego, tudo que representasse perigo para aquela nação privilegiada, porque foi escolhida, na visão deles, por esse Deus, dentre todas do mundo. E Jesus fala que meu reino não é desse mundo. Na sua ignorância, eles não conseguiam entender o verdadeiro sentido das mensagens de Jesus, que ele vinha dar o passo fundamental no processo de crescimento deles, do nosso crescimento, mostrar o verdadeiro sentido, os valores espirituais da vida. Jesus valoriza os pacíficos e promete o reino dos céus para eles, mas a maioria daquele povo tinha um espírito belicoso, havia muita arrogância nas classes mais abastadas. Eles pouco se importavam com os que viviam na mais extrema dificuldade. Jesus mostra um novo mundo futuro, promete consolo, alívio das dores, para a consciência esforçada no bem. Mostra o valor da paciência, da tolerância, da confiança em Deus. Mostra que a vida não vai só do berço ao túmulo, que existe muito mais antes e além. Mostra a nossa responsabilidade pelos próprios atos e que as oferendas feitas para se isentar dos erros nada valiam. Jesus foi chamado de louco, de subversivo, de violar as leis de Israel, de Deus. Quando ele fala que veio trazer a divisão, se refere à implantação da sua doutrina de amor, porque conhecendo os homens, como ele conhecia, sabia que ele não se estabeleceria pacificamente, essa doutrina não ia se estabelecer de forma pacífica, a começar nos núcleos familiares, havendo divisão de opiniões, conflitos e sofrimentos, como até hoje existe. Naquela época, entre aqueles que viam sentido nas palavras de Jesus, que queriam viver de acordo com esses novos ensinamentos, e aqueles mais radicais, que defendiam as tradições das leis de Moisés
interpretavam como perigosa a influência que ele exercia nos seus familiares, no povo em geral. E Jesus vai muito mais além, antevendo o futuro, quando a interpretação equivocada da sua doutrina causaria, junto com a divisão entre os homens, entre os povos, muita dor e sofrimento. A guerra, as lutas sangrentas, o ódio entre as várias crenças que seriam criadas após a sua partida, a espada ferindo, dividindo os filhos de um mesmo Deus, anteviu perseguições cruéis em nome de uma fé cega que levaria o seu nome. Foi o que aconteceu depois. Lembremos as cruzadas, a Inquisição, era no nome de Deus, de Jesus. Imaginem só, a Irlanda, na disputa entre católicos e protestantes, o Oriente Médio, com banhos de sangue nas diferenças religiosas e disputa por territórios considerados sagrados, entre muitas outras, que tanta dor e morte trouxeram e continuam trazendo. Tudo fruto de interpretações religiosas deturpadas. E até mesmo dentro do convívio com seus apóstolos, Jesus foi interpretado equivocadamente. Judas pensou que o mestre, ao ser acusado, tolhido na sua liberdade, iria ter outro procedimento, mostrando seu poder, já que ele tinha dado provas concretas da sua força. Judas pensava no lado material novamente. Mas os ensinamentos que Jesus trouxe foi com relação aos valores espirituais, e com isso perturbou a paz, a forma acomodada de um povo com uma mentalidade apegada aos preconceitos e aos vícios. Jesus encontrou ali o orgulho, o egoísmo, a ambição, a ganância, o fanatismo cego, o mal que vinha dos homens. Seria necessário muita luta para vencer os desafios da força, da influência, dos condicionamentos, dos valores praticados há milênios. O mundo material tem outra forma de interpretar a paz e o bem-estar, concentrando tudo isso nas circunstâncias exteriores, naquilo que está fora, que vem de fora. A paz que Jesus nos traz não é igual à do mundo, apoiada na ilusão do comodismo, da estabilidade da vida material, sem lutas nem dores. A paz que ele nos traz é fruto de uma luta com nós mesmos, num processo de mudança interior, de forma a nos deixar em condições de lidar com as dificuldades da vida, sem perder o equilíbrio interior. São as lutas morais. Jesus fala dessa necessidade, da batalha na alma, contra os nossos verdadeiros adversários. E é essa vitória que nos trará a paz, a força espiritual, que não se abalará com as vicissitudes da vida material, seus altos e baixos. São esses desafios que nos ajudarão a crescer, a ficarmos fortes, a enfrentar as adversidades do mundo de maneira equilibrada e não ficar dentro de uma redoma frágil que qualquer brisa atinge, derruba. Enquanto esse combate não for travado, vamos continuar transferindo para as pessoas ou coisas a culpa pelos conflitos na nossa vida. Enquanto não combatermos em nós mesmos as causas geradoras dos nossos sofrimentos, ficaremos no eterno desgaste de colocar no exterior o nosso verdadeiro adversário, que de fato reside no nosso coração. O egoísmo nos faz sofrer, o orgulho nos faz sofrer. Então a espada de que Jesus fala também é uma espada simbólica interior, a partir do despertar da consciência. Essa luta interna para sairmos da falsa paz, da ociosidade, do comodismo, dos hábitos da nossa alma, frutos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da paz que a indiferença proporciona diante do sofrimento à nossa volta, ver a nossa realidade íntima, enfrentar nossas tendências negativas, é sair da nossa zona de conforto. Porque a luz dos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus vai despertando a consciência da necessidade de transformação, de renovação interior. Vamos nos observando, nos conhecendo melhor, o orgulho vai sendo exposto. Reconhecemos as consequências danosas que ele traz na nossa vida, principalmente quando ele é ferido.
Brigamos com o mundo inteiro por causa dele. Junto com o egoísmo, mostra a extensão do seu domínio. É travada uma verdadeira batalha na nossa consciência. E a força de vontade vai ser fundamental para essa vitória sobre nós mesmos, como nos diz os Espíritos. E eles lamentam, está lá no Livro dos Espíritos, quando comentam que são poucos os que se esforçam para combater essas más inclinações. O apóstolo Paulo foi um que se esforçou. Na carta aos Romanos, se refere a esse combate. Quando se questiona, ele dizia: por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço? O que nós vemos aí? A luta da sua alma. Porque antes sequer ela queria o bem, agora já sente esse desejo. Antes o seu orgulho fazia passar por cima de todo aquele que fosse contrário às suas convicções. Agora, desperto, o mal passa a incomodar. Nós, despertos, o que fazíamos antes com tanta frequência e naturalidade, já não nos sentimos confortáveis. O nosso bem-estar era colocado nas mãos do outro. Quando cortamos esse vínculo fictício e assumimos essa responsabilidade, temos a condição de conquistar o próprio equilíbrio, através dos esforços nessa luta contra as imperfeições, as más tendências, os maus instintos, as más paixões. Com Jesus, paramos de brigar com o mundo e dirigimos essa força renovadora para o nosso interior. Caímos na realidade ao lidar com os nossos verdadeiros adversários. É no nosso interior que está o nosso vínculo com o mundo de provas e expiações, através da repetição de dolorosos reajustes. Quando passamos a nos autoconhecer, a refletir, a envidar esforços na mudança de sentimentos, de atitudes, de emoções negativas, vamos nos libertando gradativamente dessa força que atrai as mesmas experiências para nós num círculo vicioso. Por isso os Espíritos nos dizem que temos que ter vontade firme, porque as tentações vão chegar, seguindo os pontos de atração que emanam do nosso interior, pela nossa conduta de passado em passado. E o bom combate é travado. Por isso o vigiar e orar, e esse ensinamento deixado por Jesus é tão importante, porque ele é a força que constrói nas almas as boas tendências. Vigiar o pensar, o falar, o agir. Os espíritos superiores, na questão 467, eles nos dizem que a tentação ela só vai nos influenciar para a prática do mal se no íntimo quisermos praticar esse mal. Porque se não existisse algo daquele mal em nós, nós nem ligaríamos. Temos que analisar a natureza dos impulsos e estímulos que recebemos, selecionando o que convém. Aceitar ou não. Paulo vem de novo nos dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tudo posso, mas nem tudo me convém. É percebermos a sugestão inferior chegando, resistir, lutar contra ela e orar. Fortalecer a vontade na oração, buscando amparo na sintonia com os bons espíritos. Na prece, temos uma maior facilidade de captar a influência dos bons espíritos que estão sempre dispostos a nos ajudar, porque é essa a missão deles. A vontade e a oração, meus amigos, são as duas poderosas armas na luta contra a tentação. Enquanto elas não forem colocadas na nossa vida, vamos continuar batendo a cabeça nos mesmos problemas de relacionamentos, de cobranças, de insatisfação e queixas do mundo à volta. Vamos sempre transferir para alguém, para algo. A partir do conhecimento de nós mesmos, das leis divinas de amor, justiça e caridade, e o real esforço em segui-las, poderemos vencer a nós mesmos. A ingratidão não vai mais nos afetar, nem a morte. Isso vai se refletir, gente, no nosso entorno, no nosso próximo, aonde formos. Não existe blindagem, proteção maior de paz interior, de ânimo diante da vida, porque é a casa construída sobre a rocha, que resiste às tempestades, sejam elas quais forem, porque seus alicerces são firmes.
Essa é a paz conquistada pela espada do bom combate, de que nos fala o Mestre Jesus. Quando a luta na consciência, meus amigos, é sinal que nós estamos no caminho certo. O Evangelho é desafiador. Nos ensina a que o tempo todo ali ele está ensinando, ele está incentivando para que a gente se transforme. Temos o exemplo, novamente, o querido Paulo, o apóstolo Paulo. Era um belo homem, muito inteligente, de família rica, importante, tinha prestígio, uma carreira sólida, um futuro promissor, era admirado. Mas desde jovem ele vivia em luta com o mundo exterior. Lutou em defesa da raça, da sua cultura religiosa, perseguiu muita gente, feriu, humilhou, condenou, sentenciou à morte, venceu discussões, debates no Sinédrio, né? Aquela Corte Suprema de Jerusalém. Esse era o seu mundo no combate exterior. E Emmanuel nos diz aqui no livro Pão Nosso que quando ele passa ao bom combate interior, olha aí, já virou para o seu interior, sofre aquele encontro com Jesus, sofre e vai se aperfeiçoando no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que sempre o caracterizou, sempre foi muito enérgico, muito dinâmico. Leva o bem além das fronteiras de seu povo a terras estrangeiras. É apedrejado, surrado, preso, agredido e incompreendido. Muitas vezes passou fome, mas persevera, prossegue ao encontro da divina renovação. E aí Emmanuel se dirige mais diretamente a nós. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado com a visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Olha só, nem mesmo Paulo, né? Então, gente, muitos já receberam esse convite, né? Para a sua transformação. Outros se encontram em pleno bom combate e outros em algum momento receberão esse convite, pois ninguém escapará de ser convidado, não. Aquela paz tão ansiada, meus amigos, chegará, mas não é na inércia, na ilusão da maré mansa da vida material, não. Somos seres espirituais, meus queridos, na experiência material. Teremos um dia que partir, retornar. E Jesus veio nos dar um precioso roteiro para um bom retorno à pátria espiritual. Vemos no exemplo do Paulo. Ele não tinha paz quando ele tinha tudo. Riqueza, beleza, poder. Lutou muito consigo mesmo, contra as suas imperfeições, mas perseverou e firmou a vontade. Quando conquistou o seu interior, ele teve a paz tão almejada. E isso, olhem só, em meio à pobreza, ao sofrimento, mas com a consciência tranquila, fortalecido com o pão do Espírito, que manjar material nenhum conseguiu lhe saciar a fome. Meus amigos, que paremos de guerrear contra o mundo e aceitemos essa espada que o Cristo nos oferece para vencermos a nós mesmos e podermos fazer jus a essa paz verdadeira que ele veio nos trazer. E um dia diremos com alegria e segurança como Paulo, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem a todos.